Certamente estamos bem preparados para nossa meditação na Palavra de Deus, e o texto que tomamos como ponto de partida é um texto que já lemos quase que totalmente agora há pouco, de forma responsiva, mas gostaria que os irmãos tivessem suas Bíblias abertas ou acessadas aí no Salmo de número 130, porque gostaria que os irmãos caminhassem comigo pelos versículos desse salmo à medida que avançássemos em nossa reflexão. Tema de nossa mensagem: um Deus que ouve. Salmo 130, a partir do versículo 1, o salmista diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois com o Senhor há benignidade, e com Ele há copiosa redenção. E Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. O tema ouvir é um tema muitas vezes encontrado nas Escrituras. O verbo hebraico chamar é um verbo que aparece algumas vezes em referência à necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus, como na conhecida declaração de Deuteronômio 6, versículo 6, Shema Israel, ouve Israel. Mas na maioria das vezes, esta expressão, ou melhor, este verbo, aparece numa referência à disposição que há em Deus para nos ouvir. É fácil lembrar e associar o verbo chamar à história de Ana e Elcana, da oração aflita daquela mulher que desejava muito um filho. E quando Deus ouve a sua oração, atende a sua prece, ela dá ao seu filho o nome de Samuel. Shmuel significa justamente Deus ouviu. No nome do seu filho, a declaração clara de que ele era uma resposta de oração. Talvez pudéssemos atribuir o nome de Samuel a tantas coisas na vida e a tantas circunstâncias da vida sobre as quais concluímos claramente que são resposta de oração. Não é verdade? Deparamos-nos constantemente com situações, com acontecimentos, com palavras, com respostas ou com pessoas que chegam à nossa vida justamente como resposta clara do Senhor às nossas preces. Por isso, vamos encontrar muitas vezes nas Escrituras a referência a esse Deus que ouve. No lindo salmo proferido por Davi e narrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, quando Davi se sente livre das mãos de Saul e dos seus inimigos, e anuncia esse salmo, fala justamente de um Deus que o ouve. Vejam o que diz, segundo Samuel 22, a partir do versículo 1. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor
digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte, estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A celebração e a alegria presentes no coração, na mente, nos lábios de Davi, decorrem justamente da percepção clara de que Deus ouviu o seu clamor, de que Deus ouviu a sua prece, de que a angústia expressa por ele tão claramente diante de Deus encontrara em Deus ouvidos atentos. E como é bom aprender nas Escrituras que temos um Deus que ouve. Mas voltemos ao Salmo 130, você o tem aberto aí. Perceba que a cada versículo descobrimos algo novo a respeito desta disposição divina para nos ouvir. E o salmista começa dizendo: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz e estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E a primeira descoberta que salta aos nossos olhos dessa declaração do salmista é que Deus nos ouve de onde quer que clamemos. A expressão usada por ele, das profundezas, faz referência à situação em que ele se encontrava. De alguma forma, ele nos faz entender que de onde quer que clamemos ao Senhor, nós sempre encontraremos nele ouvidos atentos. Sempre encontraremos de sua parte a disposição para nos ouvir. O texto que mencionei agora há pouco de Samuel traz também palavras semelhantes. Davi fala de ondas de morte que o cercaram, de torrentes de homens ímpios que os assombraram, e ali, estando em angústia, ele invocou ao Senhor. Algumas vezes o lugar de onde clamamos ao Senhor é o lugar da angústia. Algumas vezes um vale de aflição, no qual nós sequer somos capazes de encontrar uma saída. Algumas vezes o lugar de onde clamamos ao Senhor, bem melhor poderia ser comparado a um deserto. Um estado de escassez extrema, de falta de horizontes e de falta de perspectivas. Algumas vezes, como no Salmo 40, o lugar de onde clamamos ao Senhor pode ser comparado a um charco de lodo, um tremedal de lama. Uma situação na qual estamos tão tremendamente atolados que não é possível sair. Não há força suficiente para nos reerguermos de onde nos encontramos. O salmista, porém, entende que ainda que estejamos nas profundezas, se clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Aliás, essa questão do lugar onde encontramos é muito bem ilustrada pelo lindo Salmo 139, frequentemente evocado por nós como uma referência clara à onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares, por isso o salmista diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Uma outra maneira de dizer que onde quer que nos encontremos, se estivermos prontos a clamar ao Senhor, encontraremos ouvidos atentos, encontraremos um Deus que se dispõe a nos ouvir. Por isso, tão frequentemente no livro dos Salmos, a referência
do salmista ao clamor a Deus e a resposta pronta de Deus. No Salmo 13, versículo 3, no Salmo 54, versículo 2, no Salmo 61, versículo 1, no Salmo 64, versículo 1, no Salmo 69, versículo 13, no Salmo 140, versículo 6, e poderia mencionar tantas outras vezes, a oração do salmista é: ouve, ó Deus, o meu clamor, ouve, ó Deus, a minha súplica, ouve, ó Senhor, a minha oração, atende-me, Senhor. Com a certeza e a segurança de que qualquer que seja a circunstância na qual ele se encontre, ele encontrará de Deus ouvidos atentos. Daí o significado das palavras empregadas pelo salmista nesse começo do Salmo 130, das profundezas, clamo a ti, ó Senhor. Você nunca estará num lugar tão distante que a sua voz não seja ouvida por Deus, se você se dispuser a buscá-lo. Você nunca se encontrará numa circunstância tão difícil que a sua voz elevada ao Senhor em prece não seja ouvida. Quer seja no deserto, quer seja no vale, quer seja nas profundezas, é possível clamar ao Senhor com a certeza de que Ele nos ouve. Mas o salmista prossegue. Os versículos seguintes vão falar não apenas de que Deus nos ouve de onde quer que clamemos, mas Deus nos ouve apesar dos nossos pecados. E esteja atento para isso. O texto diz, versículos 3 e 4 do Salmo: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. A verdade é que, algumas vezes, o inimigo tenta nos convencer de que os nossos pecados nos tornam inaudíveis ao Senhor, fazem com que a nossa oração não seja ouvida por Deus. Algumas vezes o inimigo tenta nos convencer de que, se estamos em pecado, é melhor que nem procuremos ao Senhor, é melhor que estejamos distantes dele. Algumas vezes o inimigo consegue nos convencer de que, por causa dos nossos pecados, Deus não nos ouve. A Bíblia conta algumas histórias interessantes. Eu gosto de fazer referência a duas delas, porque são muito claras. Uma delas é a história de Jacó. Jacó enganou a seu irmão, a seu pai, e fez algo terrível. Em sua casa passou a ser odiado por seu irmão, envergonhara seu pai. Sua mãe, que mais se preocupava com ele, teve que lhe aconselhar que ele fosse embora. Jacó precisa fugir. E ao fugir daquela situação e de todos os seus, Jacó certamente mergulha no estado de profunda solidão. E nós conhecemos a história. Depois de viajar por muito tempo, fugindo, cansado, ele para dormir. O cansaço é tão grande que uma pedra lhe serve de travesseiro. E Jacó ali adormece e tem uma visão. Uma escada através da qual anjos descem e sobem. Jacó descobre que Deus está presente. É bem verdade que Jacó tem dificuldade para entender por que Deus estava ali. Na sua mente, certamente Deus estava presente na casa do seu pai. Deus jamais estaria presente com ele, que agira de forma desonesta, mentirosa e traidora para com os seus. Jacó chega a achar que, sem querer, ele passara na porta do céu, por isso tivera aquela visão. Passa inclusive a colocar o nome daquele lugar, Casa de Deus, Beit-El. Betel passa a designar aquele lugar porque Jacó acha que, sem querer, passou na porta do céu. A verdade é que Deus precisava mostrar a Jacó que, a despeito do seu pecado
e dos seus erros cometidos, Deus não o abandonara. A outra história, mais emblemática ainda, é a história de Jonas. Sabemos como Jonas foi desafiado por Deus a ir a Nínive, pregar aos ninivitas. Jonas não apenas desobedece a Deus, ele decide tomar um navio e ir em direção oposta. Conhecemos a história da tempestade, do naufrágio. Jonas é lançado nas profundezas do mar. E ali, Jonas clama ao Senhor. Ali, Jonas decide orar ao Senhor. Capítulo 2 do livro de Jonas conta essa história. E diz o seguinte: orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Pasmem, Jonas diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas prossegue dizendo: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, o nosso Deus é tão misericordioso, que mesmo quando estamos mergulhados nos nossos pecados, se nós o procuramos, Ele nos ouve. Se nós o buscamos, Ele está atento a nos ouvir. Como a ovelha perdida que é buscada pelo seu pastor, como o filho que desperdiçou os bens do seu pai, mas decide voltar à casa paterna e encontra braços abertos. O que o salmista está dizendo é que Deus não considera os nossos pecados como impedimento para ouvir a nossa voz. E diz claramente: se esse fosse o critério, quem seria ouvido por Deus? Mas nem mesmo os nossos pecados impedem o nosso Deus de nos ouvir. E leia depois a história de Jonas completa, a continuação dessa oração no capítulo 2, em que ele fala daquilo que ele vivera e experimentara, mas sobretudo a consciência de que ao buscar ao Senhor, Deus o ouvira. O salmista então quer nos lembrar, não apenas que de onde quer que clamemos, Deus nos ouve, mas também quer nos lembrar que ainda que estejamos em pecado, se recorrermos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. O salmista prossegue, e os versículos seguintes desse salmo, agora os versículos 5, 6 e a primeira frase do versículo 7, dizem o seguinte: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor. Perceba comigo então que o salmista está dizendo que de onde quer que clamemos, Deus nos ouve. Por isso ele diz: das profundezas clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Em seguida ele lembra que Deus nos ouve apesar dos nossos pecados, e diz que Deus não considera as nossas iniquidades como impedimento para que Ele ouça a nossa voz. E então ele propõe que nós possamos esperar no Senhor. Podemos esperar nesse Deus que nos ouve, podemos depositar a nossa esperança nele. E aí permita-me fazer novamente referência ao Salmo 40, já citado agora há pouco. Ali o salmista conta a sua história e diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Daí a referência ao fato de que Deus o tirara de um charco de lodo, de um tremedal de lama, e diz ele: colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Porque todas as vezes em que nós esperamos no Senhor, nosso clamor se transforma em hino de adoração. Todas as vezes em que nós buscamos ao Senhor, nossa súplica se transformará num cântico de gratidão.
Um cântico no qual expressaremos a nossa alegria pela experiência vivida. Um cântico através do qual apresentaremos aos outros aquilo que Deus fez por nós. Por isso é possível esperar no Senhor. Gosto do modo como no Salmo 27, o salmista associa a esperança com a força que encontramos nela. Ele diz no versículo 14 do Salmo 27, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando esperamos no Senhor, é possível encontrar alegria, é possível encontrar satisfação, é possível encontrar segurança, é possível encontrar força. Na esperança já encontramos o alento de que necessitamos. E é disso que o salmista está falando no Salmo 27. Quando colocamos a nossa esperança e a nossa expectativa diante do Senhor, a esperança já nos fortalece. Voltemos para o capítulo 2, a oração de Jonas. No versículo 4 ele diz assim: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Das profundezas, sabendo do seu pecado, Jonas clama ao Senhor. E o saber que Deus o ouve faz com que ele tenha plena segurança daquilo que Deus fará em sua vida. Lembram-se de Jó, no auge do seu sofrimento, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Esta convicção e esta certeza de que encontramos a resposta em Deus, que faz com que a própria esperança já nos proporcione força. Por isso, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque nosso ânimo é restaurado a partir da esperança, ainda antes de a resposta vir. Nosso ânimo é restaurado pela esperança mesmo antes da vitória ser experimentada. Por isso, Isaías 64, Isaías 30, versículo 18, diz que são bem-aventurados todos os que nele esperam. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E no capítulo 64 do livro do profeta Isaías, no versículo 4, nesse lindo versículo, o profeta diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quando esperamos em Deus, Deus trabalha por nós. Quando esperamos em Deus, Deus trabalha por nós. Por isso, o salmista fala de um Deus que nos ouve, de onde quer que clamemos. E nos fala de um Deus que nos ouve apesar dos nossos pecados. E a partir daí propõe que esperemos nele, que depositemos nele a nossa esperança. Mas o Salmo evolui, o Salmo caminha, a última parte do Salmo fala daquilo que Deus realiza em nós, a partir de nossa esperança nele. O versículo 7 começa dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, e a partir daí vem a explicação. Pois com o Senhor há benignidade, e com ele há copiosa redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. O salmista conclui o salmo dizendo aquilo que nós vamos encontrar em Deus. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós o buscamos, de onde quer que estejamos, quando nós o buscamos apesar dos nossos pecados, quando nós entendemos que é possível e vale a pena esperar nele, o que vamos encontrar nele é expresso nesses dois versículos, através de algumas palavras que são chave, que são preciosas aí. A primeira delas aparece no versículo 7,
E ele diz: pois com o Senhor há benignidade. Não sei qual a palavra que os irmãos têm na sua tradução aí, mas a palavra original é a palavra hesed, que nos é bastante familiar. Hesed é misericórdia, muitas vezes mencionada nas Escrituras como a palavra que representa o modo como Deus age para conosco. Pela misericórdia de Deus, Ele age conosco não de acordo com os nossos merecimentos, mas na medida da sua bondade. Pela misericórdia de Deus, Ele nos distribui o seu amor, apesar de não merecermos. Pela misericórdia de Deus, Ele age para conosco de forma generosa e o faz permanentemente. Lembram-se do livro das Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. O que o salmista está dizendo é que quando buscamos ao Senhor, nele encontramos misericórdia. Não encontramos o que nós merecemos, porque o salário do pecado é a morte. Não encontramos o que merecemos, porque nós não somos dignos daquilo que Deus nos proporciona. O que vamos encontrar em Deus é misericórdia, é generosidade, é uma bondade que supera em muito os nossos merecimentos, que faz com que Deus haja para conosco na medida da sua graça. É isso que vamos encontrar em Deus. Ele fala então da benignidade, mas ele prossegue dizendo que nele há copiosa redenção. E aqui outra palavra-chave, a palavra peduf, no hebraico, traz esse sentido de resgate, de restauração. Lembram-se que o salmista clamou das profundezas? Ele encontrou em Deus restauração. Lembram-se do Salmo 40, do tremedal de lama, do charco de lodo, e de como Deus o tirou de tudo isso e o colocou sobre uma rocha, na firmeza da rocha, porque em Deus encontramos restauração. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, mas nos ouve justamente para proporcionar à nossa vida a transformação de que ela necessita, a restauração de que ela necessita. Honestamente falando, algumas vezes a gente se acostuma com a lama, a gente se acostuma com o lodo, e a gente não permite que Deus nos tire desse lugar. Como o filho pródigo que permanecesse em meio aos porcos, enquanto havia fartura na casa do pai. Mas todas as vezes em que clamamos ao Senhor, onde quer que estejamos, ainda que envolvidos pelo pecado, e nós permitimos o seu agir, Deus nos restaura. Benignidade, restauração, mas há uma outra palavra encontrada aqui. O versículo 8 fala especificamente que Deus remirá Israel de todas as suas iniquidades. E aqui a outra palavra presente, o verbo padar, traz a ideia de pagamento. Remissão, pagamento. Deus não apenas nos dá da sua misericórdia e age para conosco, para muito além dos nossos merecimentos. Deus não apenas está disposto a produzir restauração em nossa vida, mas Deus quer trazer o pagamento e o perdão dos nossos pecados. É interessante perceber que, de alguma forma, as palavras finais deste salmo apontam para aquilo que aconteceria quase 1000 anos depois, quando o Filho de Deus viria ao mundo para pagar o nosso pecado. E Jesus morreu na cruz, assumiu em si o preço da nossa dívida, o peso da nossa culpa, e morreu por nós.
porque Ele paga o preço dos nossos pecados. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele quer lembrar que o nosso Deus é um Deus que, por seu imenso amor, está pronto a nos proporcionar o perdão dos nossos pecados, a remissão das nossas dívidas e a certeza da vida eterna. No lindo capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala sobre isso. Lembra inclusive no versículo 32, que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E termina esse lindo cântico de vitória nos versículos 38 e 39, dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus é um Deus que ouve. De onde quer que clamemos, Ele nos ouve. Ainda que sejamos culpados, Ele nos ouve. Nosso Deus é um Deus que proporciona esperança. E quando esperamos nele, nosso ânimo é restaurado, nossa força é renovada. Por isso, bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que espera no Senhor. Sobretudo, porque quando esperamos nele, ele age em nosso favor, age por sua misericórdia, age produzindo restauração, age libertando-nos do peso, da culpa e da condenação dos nossos pecados. Por isso, vale a pena recorrer ao Senhor, para poder depois dizer como o salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Curve sua cabeça nesse instante. Eu queria lhe fazer duas perguntas, e queria que o piano estivesse tocando, o hino que iremos cantar dentro de instantes. Mas todos de cabeça baixa, eu queria primeiro perguntar se existe algo que você precisa colocar diante do Senhor agora. Eu não sei onde você se encontra, não sei em que estado você se encontra, não sei se o seu estado se compararia à situação do salmista que fala das profundezas, ou talvez se compare à situação de alguém no deserto. Talvez você se sinta como alguém envolvido num charco de lodo, num tremedal de lama, numa situação difícil de sair. Não importa onde você está, Deus nos ouve. E se você nesse instante quer clamar ao Senhor e dizer: Senhor, ouve a minha voz. Eu sei que não mereço a tua graça e a tua bondade, porque eu sou pecador, mas eu quero encontrar os teus ouvidos atentos. Eu quero ver o meu Deus inclinando-se em minha direção para me ouvir. E se você quer dizer isto ao Senhor nesse instante, enquanto todos estão de cabeça baixa, eu queria que você levantasse a sua mão. Deus conhece o seu coração. Eu quero orar por sua vida. Você quer clamar ao Senhor dizendo agora: Senhor, ouve a minha oração. Onde eu estou, atende a minha prece. Levante sua mão bem alta. Eu quero ver daqui. Eu quero orar por sua vida. Uma mão se ergue ali, outra mão, outra. Várias mãos se erguem aqui. Mantenha suas mãos erguidas. Eu quero orar por sua vida. Com este gesto você está dizendo: eu quero clamar ao Senhor, porque eu creio que Ele me ouve, e eu quero esperar nele.
Senhor Deus, as mãos que se erguem nesse instante são mãos de servos teus que querem recorrer a Ti. Tu conheces o seu coração, Tu sabes o que há em sua alma nesse instante, mas nós cremos que em Ti encontramos esperança, que neste instante a Tua esperança já traga alento a esses corações, que nesse momento a esperança que há em Ti renove a força desses Teus filhos, que neste momento a esperança que há em Ti traga alegria a essas almas. Que, Senhor, o Teu agir em resposta a essas pessoas seja claro, de tal maneira que percebam o Teu caminhar ao seu lado, que manifestes a Tua benignidade, que hajas de maneira restauradora, que Tu transformes essas vidas, ó Pai, naquilo em que precisam ser mudadas. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém.